que os autores ou seu objeto de estudo conversam com você durante as leituras. E aí eu deixo algumas perguntas. Quem que é esse autor ou esses autores? Qual a obra? É um artigo, um TCC, uma dissertação, um resumo expandido? Qual que é a abordagem geral? Qual é a temática? Qual é a linguagem utilizada? Você se identifica? Já anota, porque você pode utilizar no seu trabalho. Quando e onde ela foi produzida? Busquem os clássicos da área de vocês e procure citar os trabalhos publicados nos últimos 5 anos. E onde que vocês podem conseguir essas referências também? Você encontra 2, 3 trabalhos publicados por uma referência na área e você pode verificar na própria publicação desse autor quais são os autores em que ele se baseia, tá? É uma dica super importante. E, por exemplo, se for sobre tecnologias na educação, vou citar Pierre Levy, que foi o precursor. É lá de 1993, no início da década de 90, mas é importante eu retomar aqui as ideias dele, porque afinal de contas foi a partir das ideias dele que as outras surgiram, mas é importante você focar nas pesquisas feitas nos últimos anos, porque não faz sentido, por exemplo, eu citar uma prática em sala de aula com tecnologias educacionais lá na década de 90, né, que é até chamada novas tecnologias. De início TICs, aí depois NTICs, novas tecnologias na educação, e hoje em dia tem outros termos, porque já deixou de ser nova. Voltando para o texto que você está lendo, quais as palavras-chave dele? A partir dessas palavras-chave, você pode fazer a busca lá no portal de periódicos da CAPES, na base Cielo. Quais conceitos ele traz? Esses conceitos são importantes para você citar no seu trabalho também? Como ele organiza o próprio texto? Você se identificou? É uma leitura cansativa? Passa para o próximo texto. Nossa, olha esse texto como está bem construído, como que me chamou a atenção, eu li esse texto em alguns minutos. Já separa ele ali e anota. Texto referência para a estrutura dos meus parágrafos. E aí você vai aprendendo nessas leituras, nesses resumos, nos fichamentos. Muito importante também qual a tese, o que ele defende, que argumentos o autor usa para defendê-la, que reflexões ele levanta e que reflexões ele provoca em você. No início, nas leituras, a gente tem uma ideia de como será feito o trabalho a partir das nossas experiências e das leituras que a gente tem até então. Mas depois que a gente começa a ler outros trabalhos, vão surgindo novas inquietações. Pegue isso e anota, porque se deixar para outro dia, vai esquecer. Se deixar para conversar com o orientador, vai esquecer. Isso tudo que você anotar é muito importante, tanto para a escrita do texto, quanto para você apresentar, para você conversar com o seu orientador sobre esse tema e para você fazer os olhos da banca brilharem. Ainda na revisão de literatura, cuidado, evitem a estrutura do texto assim, segundo fulano, de acordo com fulano, para cicrano, fica muito chato o texto, fica muito cansativo, né? Essa ficha de leitura. Fulano disse isso, fulano disse aquilo. Vocês podem até organizar um quadro com essas informações. Coloca lá o sobrenome do autor, o ano da obra, e ao lado coloca quais são os pontos de concordância, quais são os autores que concordam com ele, quais são os autores que entram em divergência em relação àquela pesquisa, àqueles dados. E aí você vai contando a história da pesquisa, a história do seu tema, vai contando de uma forma, eu sugiro que vocês coloquem na ordem cronológica, né? Por exemplo, vou falar de Pierre Levy, o trabalho dele é do início da década de 90, vou começar falando sobre ele. Os estudos relacionados à tecnologia educacional surgiram a partir das pesquisas do autor Pierre Levy, e aí depois você vem para o Brasil, vai falando das pesquisas na sua região. Um exemplo desse parágrafo que eu estou dizendo, que eu falei com vocês, né? Então eu não tenho segundo fulano de acordo com fulano, eu tenho a ideia daqueles autores.
E uma sugestão é vocês colocarem a citação, a referência deles, em ordem cronológica também. E o que eu quero dizer com isso? Por que no final do parágrafo eu citei Ono 1994 e Shingo 1996? Eu quero dizer que tanto um quanto o outro concordam em relação à ideia central do sistema Toyota de produção. Então não tem necessidade de eu escrever 2 parágrafos sobre esse assunto. Eu escrevo um parágrafo com as minhas palavras, mas com as ideias desses 2 autores.